Então a produção escolheu fazer um duelo qualificado aqui, Arrascaeta e Musiala. E agora, Capela? Sou muito fã do Arrasca, mas ele Mas não tá Pedro versus Harry Kane. Nossa. E agora, e pra você, Cecília? Depois de Javier Zanetti e Philipp Lahm, o jogador mais completo do futebol é Kimmich. Joga em qualquer setor do Mas o Pulga também. E com você, hein? Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo. Nesse domingo tem Flamengo e Bayern de Munique pelas oitavas de finais da Copa do Mundo de Clubes, né? 2025. O Flamengo vai enfrentar o poderoso Bayern. Será que o Flamengo consegue bater de frente ao poderoso Bayern? Para mim, consegue sim, na minha opinião. Porém, vamos reagir aqui ao programa Jogo Aberto sobre os palpites dos comentaristas e também aquele famoso cara a cara, né? Quem ganha posição por posição, né? Então, sim, mais enrolação aqui. Vambora com mais vídeo aí e depois aqui nos comentários monta o seu 11 ideal entre Flamengo e Bayern de Munique, né? Aqui nos comentários deixa a tua opinião aí. Então, beleza? Então, vambora com mais vídeo aí. Se inscreve no canal, deixa seu like e pra mim o Flamengo vence o Bayern de Munique por 2-1. Esse é meu palpite para o jogo de domingo, né? Então, tamo junto e vambora, nação! Fios. Realmente não é simples esse caminho e não é simples jogar diante do Bayern de Munique, desde antes do começo da competição apontado como um dos favoritos, e é um time que tem muitas opções, tem dúvidas também, mas a gente sabe que é o jogo da vida. O prêmio por ter ficado em primeiro lugar para o Flamengo foi indigesto, enfrentar uma equipe tão qualificada como esse time alemão, Cecinho. Não, é indiscutível, Renata, a qualidade do Bayern, mas para que o torcedor flamenguista também fique tranquilo, esse Bayern de Munique, todos estão criando como bicho-papão, perdeu no campeonato alemão para o Bochum, se é assim que se pronuncia, que foi o rebaixado no campeonato alemão. Na Champions League, na fase de oitava de finais, empatou com o Celtic da Escócia. Então, empatou também no campeonato alemão com o Bayer Leverkusen, que já não é mais esse grande time. Perdeu também para o Mainz no campeonato alemão. Então, não é uma equipe imbatível, é uma equipe normal, comum, joga um bom futebol, sim, mas o Flamengo também é uma excelente equipe. Então, tem que ter tranquilidade e entrar dentro de campo e cada jogador assumir o seu papel. Então, a última bola, aquela que às vezes tem que dar um carrinho, precisa dar o carrinho. E assim o Flamengo tem totais condições de fazer um grande jogo e vencer a equipe do Bayern de Munique, que não é esse bicho-papão que todos estão pensando. E independentemente da produção, do que mostrou em campo, perdeu também para o Benfica nesse campeonato, não é? Que é uma equipe que é média e não fez uma temporada absurda. Então, Rona, claro que esperança, possibilidades, o Flamengo é muito forte, também tem um time muito bem montado pelo Felipe Luiz, mas é um duelo daqueles, para marcar a história. E tem o Bruno Henrique, que pode ser titular. Para você, isso. Será ou não? Então, para mim ele seria uma arma secreta, que tem sido até aqui, né? Ele entra e faz a diferença, porque ele corre muito bem e pensa com a bola no pé. Essa é a diferença, se posiciona bem. Então, faz gol, né? E faz gol, faz gol. Ele e o menino lá, o Wallace, né? Então, o Wallace Ian, né? Então, agora eu ouvindo a matéria e atentamente, quando fala assim, uma mini Champions League, aí você fica meio assim, né? Porque essa aqui vai ser a parada do Flamengo. Depois do Bayern pode pegar mais 2 pedreiras para buscar o título. Então, pode ser o começo de uma grande história. Porque eles se prepararam para isso. Eu tenho certeza que o Flamengo se preparou para isso. Porque de todas as equipes que nós falamos aqui, quando saiu essa competição, falamos, o Flamengo tem competição de ir lá e jogar de igual para igual. Então agora é a hora. É a hora, mas vai ser uma parada de E o Flamengo, você pega essas outras equipes da Europa, né, PSG, próprio Bayern, Real Madrid, se você pega jogador por jogador, cada uma dessas equipes tem 7 ou 8 jogadores que servem à seleção. O Flamengo também. O Flamengo, você pega, tem jogadores que servem à seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção, se eu não me engano, chilena, Pulgar, então, né? O Pulgar. Então, assim, times, né? São jogadores a nível de seleção. Por isso que dá para colocar. O Palmeiras já não tem isso. O Botafogo já não tem tantos jogadores. O Fluminense não tem tantos jogadores. Não deixa de ser grande jogador, não é porque serve a seleção que são grandes jogadores. Mas já é um parâmetro para você ver o nível que está o Flamengo. E queremos falar do Fluminense de Renato Gaúcho, também que enfrenta Flamengo e Bayern de Munique. Começamos no gol, Ronaldão. Eita. Rossi e Neuer. João Paulo, você terá o privilégio de iniciar.
Um é o melhor do Brasil, o outro o melhor da história. Neuer. Da história? Da história. Rogério Ceni, rapaz. Edu Dracena. Neuer. Cicinho. Eu vou de Neuer também, viu? E vocês, Gabi? Eu nunca imaginei que eu faria isso, mas momento, o Rossi tá muito bem, o Neuer tá... Não, o Neuer tá voltando. Não, Rossi. Vai fechar o gol, aliás. Marco Aurélio Cunha. Neuer, até porque a foto do Rossi aí não ajudou muito. Tá com cara de Rona dó. é a sua tribo aqui. Eu gosto desse goleiro aí, o Neuer. Eu vou no Neuer. E eu voto em Manuel Neuer. Agora, o Wesley pode ser Varela, viu? De repente ele surpreenda, coloque o Varela como titular, mas Wesley e Laimer. E aí, Capela? Colocar o Wesley, eu acho que ele tinha que estar na seleção brasileira, mas tem que marcar, tem que pôr o Varela aí. E eu vou de Wesley ainda. Eita. Edu Dracena. Laimer. Cicinho. Esse cara é doido, velho. O Wesley e o Varela, os dois são melhor que o Laimer aí. O Wesley. Faria Laimer. Sgarbi. Vai me surpreender se o Wesley voltar pro Brasil com o Flamengo. Wesley. Marco Aurélio Cunha. Concordo com o Juvena. O Wesley vai ficar pela Europa. Wesley. Ronaldão. Wesley Safadão. Esse menino é Eu vou bom. dar um voto de confiança para o Wesley também. Não é horroroso não o Laimer, gente. bom, é Pelo bom. contrário, Isso aí é muito bom jogador. Deixa Com eles. água quente. Agora, Danilo versus Stanisic. Lembrando que o Danilo não é garantia de titularidade. O Stanisic deve aparecer entre os melhores aí do Bayern. E é croata de 25 anos, Danilo experiente, jogador de seleção brasileira. Capela. Que vai jogar umas 2 próximas Copas do Mundo aí tranquilo. Stanisic. Edu, você é a sua praia aí, hein? Danilo. Xerifão, capitão Danilo. Cicinho. Tô com o Dracena. Danilo. Sgarbi. Na minha opinião, nessa zaga aí tem que estar o Léo Ortiz de qualquer forma. Mas eu vou de Danilo. Marco Aurélio Cunha. Danilo também. Rona. Stanisic com 2 pedrinhas de gelo. Sem dúvida. Danilo tem o meu voto. Agora, Léo Pereira versus Tá. 1,95 m pro Tá, bom na bola aérea. Tá. E você, Edu? Vou no Léo Pereira. Opa. Gosto muito do Léo Pereira. Cicinho. Tá longe do Léo Pereira. Léo Pereira. Sgarbi. Tá melhor que o Léo Pereira. Tá. Tá não. Tá não? Um tá não, tá sim. E aí, Marco? O momento do Léo Pereira é muito bom. Léo Pereira. Ronaldão. Momento Léo Pereira muito bom, mas tá eliminado o Flamengo. Então Olha. tá. Ai, gente. Léo Pereira, tem o Upamecano ainda, né? Que é um bom zagueiro. Monstro. Bom, Ayrton Lucas versus Rafael Guerreiro. 31 anos tem esse jogador aí. E agora? Com vocês, Capela. Guerreiro joga demais. Muito, muito guerreiro. Mas por que não colocaram o Alexandre aqui? Será que tá com eu algum acho. problema? Porque eu iria com o Alexandre, só pra avisar. Eu também. É que esse menino é bom no ataque, esse aí. O cara é bom, velho. Mas tem que defender. O Flamengo vai ter que defender. Capela, no ar. você votou no? Eu voltei no Guerreiro. E você, Edu? Eu vou também no Rafael Guerreiro. Cicinho. Eu não entendo por que as pessoas ficam falando, não, porque lateral tem que defender. Mas se o cara tem qualidade no ataque, monta um esquema pra cobrir ele. Foi assim joga que de o tal do ponta, Cicinho pô. se Joga de consagrou, ponta, entendeu? não joga E foi de pro Real lateral, Madrid desse jeito. Então, atrapalhar a vida da Ayrton zaga, Lucas, na minha velho. opinião, é jogador a nível de seleção brasileira. Vai atrapalhar a zaga. Sgarbi. Quem vê esse cara falando, acho que jogou no Real Madrid, pelo amor. Dá uma segurada. O Rafael Guerreiro. Marco Aurélio Cunha. Rafael Guerreiro. Ayrton Lucas é muito vulnerável e esse jogo não pode errar. Rona. Ô, menino lindo esse ano. Não capricharam na foto dele. Então, Mas beijão é no o pescoço Guerreiro. Aí é o Guerreiro, aí ele tem. Lembrou, Guerreiro, outro Guerreiro, né? outro Guerreiro. Paolo, Rafael Guerreiro. Aí. Vamos lá, seguimos. Pulgar e Kimmich. Adoro o futebol do Kimmich, eu vou dar um spoiler. Capela. Um dos melhores do mundo, Kimmich. E pra você, Edu? Kimmich. E pra você, Cecília? Depois de Javier Zanetti e Philipp Lahm, o jogador mais completo do futebol é Kimmich. Uia. Joga em qualquer setor do Mas o Pulgar também. E com você, hein, Sgarbi, qual é a avaliação? Não, é o craque Kimmich. Marco Aurélio Cunha. Kimmich, sem dúvida. Ronaldão. Mesmo com a pulga atrás da orelha, que mexe com arroz. Segura o que mexe. Que baita jogador. Joga de lateral, Joga de muito. volante. Fez um gol que o Harry Kane anulou, que estava mal Lateral colocado, esquerdo. mal posicionado. Senão já poderia ter sido diferente, poderia ter sido empate, sei lá. Bom, Jorginho e Goretzka.
E aí, Capela? Goretzka. Edu. Jorginho. Jorginho. Sgarbi. Goretzka. Jorginho. E pra você, Rona? Goretzka. Jorginho. Agora, um dos artilheiros da competição com 3 gols, Olise, fique à vontade, versus Gerson. Aí não dá pra comparar, né? Um tá num dos maiores do mundo, o outro vai jogar na Rússia, né? O cemitério da bola. Não, mas Olise. quem joga a bola, Olise, não importa joga se vai mais. ficar gelo ou se vai- Olise joga mais. E você, Edu? Eu gosto muito do Gerson. Ah, pelo amor. Cicinho. Maestro Gerson. Ô, louco. E pra você, Não, sou fã do Gerson, mas Olise. Marco. O Lise mais consistente nesse momento. Gosto do Gerson, mas é o Lise. Rona. Eu estou com a nação rubro-negra. Porque o que fez esse menino Gerson, você não podia ter feito isso com a nação, menino, com a nação minha. Os caras por trás de você, dando aquela força. Todo mundo lá, Gerson. E mesmo dando umas pipocadas aí, a nação estava com você. Você deixou a nação na mão, menino. Então eu diria... Gerson. O futebol do Gerson é impecável, é muito valoroso e merece seleção brasileira. Mas o que tá jogando esse Olise até agora, o que ele já fez... Ah, mas foi primeira fase, então eu voto no Tá jogador caro, né? do Bayern de Munique. Ele não tá caro? Azeite de Olise? Tá, cara, tem mais coisa, o café, o ovo, tudo. Arbi, vamos para o YouTube lá finalizar. E olha só o duelo programado. Lembrando que o Musiala também tem 3 gols na competição, só que ele é dúvida. Alguns jornais da Alemanha estão colocando como titular, outros no banco de reserva. Então a produção escolheu fazer um duelo qualificado aqui. Arrascaeta e Musiala. E agora, Capela? Ah, sou muito fã do Arrasca, mas ele não tá na Europa pela falta de intensidade. Musiala. Edu Dracena. Arrascaeta. Cicinho. Arrasca. Sgarbi. Comparação difícil porque é o Musiala. Marco. Arrascaeta, maestro. Ronaldão. Musiala com calabresa, hein? Vai bem, hein? Mas eu vou no Arrascaeta. Olha, eu gosto do futebol dele, é muito bom, muito completo, mas Arrascaeta. Luiz Araújo versus Coman. Não cabe na mesma frase. Coman. Edu. Coman. Cicinho. Luiz Araújo tem mais diversidade. Coman, se tirar ele ali do setor na qual ele joga do lado esquerdo, ele não anda no campo. Sgarbi. Luiz Araújo tá jogando muita bola, né? O Luiz Araújo. Marco Aurélio Cunha. Luiz Araújo, made in Cotia. Ronaldão. É mesmo? Made, onde você é made in? Não, eu vou no Cortez. Não parece o Cortez, é o lateral. Em São Paulo e Grêmio. Coman também tem o meu voto. Olha, não é certeza que o Pedro será titular, pode aparecer o Bruno Henrique, o Plata também, né? Não há ainda uma... Mas Pedro versus Harry Kane. Nossa. E agora, Capela? Podiam ser os 3 juntos. Plata, Bruno Henrique, Pedro. É Harry Kane, 1000 vezes. Edu. Harry Kane. Cicinho. Cara que mais fede título e gols em partidas decisivas. Harry Kane, como que pode ser melhor que o Pedro? Pedro. Sgarbi. Eu dei sorte pro Harry Kane. Marco Aurélio Cunha. Eu vou de Pedro. Olha. Ui! Ronaldão. Porque o Harry Kane é fruto da mídia. O cara caneludo, viu, velho? Pedro. É o momento, amanhã tudo pode... Amanhã não, no domingo isso pode ser desmentido. Harry Kane. Técnicos jovens começando a carreira. Felipe Luiz, apenas 50 jogos. O Edu Dracena trazia o número aqui. Versus Company. E agora? Capelani Vou de sem Felipe medo. Luiz. Felipe Luiz. Edu Dracena. Eu também, Felipe Luiz. Cicinho. Opa, não tem nem estilo de treinador, Felipe Luiz. Sgarbi. Cara, a cabeça do Company parece a sua, viu, Ronaldo? É verdade, acabei de pensar. Felipe Luiz. Pô, Marco. Felipe Luiz, futuro técnico da seleção brasileira no próximo ciclo. Uia. Ronaldo Giovanelli. Entre Borja e Fala Mansa. Eu vou no Fala Mansa. Entre quem? Parece o Borja, o Company. E o Fala Mansa lá, o Felipe Luiz. Era palpitar. É você, Ronaldão. 2 gols do Pedro, 2 para o Flamengo.
Vocês estão olhando pra mim, falando que eu vou falar assim. Você não sabe o que dizer. Não, já tá na minha cabeça aqui. E um para o Bayern. Ele falou. Por conta do Neuer. Ó, calma aí, ele falou há menos de 20 minutos que o Flamengo seria eliminado pro Bayern. Você tá muito louco hoje, cara. Eu não tô bem mesmo. Você quer mudar, você quer manter? Não, 2 tá a 1 tudo bem? comigo. Eu tô Boa. torcendo comigo, tô querendo o Cicinho. Você Ótimo. comigo, é? E pra você, Marco Aurélio Cunha? O time brasileiro. 2-0 Flamengo. Eu também Aí. tô torcendo pelo Flamengo Tá e pelo vendo? Felipe Luiz. Jarbi. Ah, eu vou torcer pro Flamengo também, de verdade. Só que vai ser 2 a 1 pro Bayern, eu tô achando. Cicinho. Bom, como o Bayern tem um pouco mais de qualidade do que o Chelsea, 3-2 Flamengo. William. Edu Dracena. 2-1 Bayern. João Paulo Capelani. Papai Noel chegou adiantado na Alemanha, foi um presente pegar o Flamengo e a farra dos brasileiros termina no fim de semana. 3-0 pro Bayern. Eita. E você, bebida? Eu tenho uma longa ligação com a nação rubro-negra. Já acertei final de Libertadores, inclusive River e Flamengo bem antes das oitavas. Mas dessa vez eu acredito que vai ser 2-0 pro Bayern. Nossa senhora. Agora, tomara que eu esteja errado, inclusive. Tomara que eu erre. Agora, Então, é isso aí, nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? No debate aqui, cara a cara, eu já dei meu palpite no início do vídeo aí, 2-1 Flamengo, para mim. O Flamengo vence o jogo aí e avança de fase. Vai ser, obviamente, um confronto difícil aí pra caramba. O Bayern é favorito, na minha opinião, sim. Tem um coletivo aí melhor, coletivo um dos melhores do mundo aí. Sempre que entra nas competições é para ser campeão e nesse torneio não é diferente. Obviamente, o Flamengo não fica muito atrás aqui. Na América, no continente da América do Sul, Central e Norte, o Flamengo é o amplo favorito a chegar o mais longe, né? Mas nas oitavas fez sua parte, se classificou em primeiro, mas infelizmente bateu de cara com o Bayern de Munique logo nas oitavas de finais, né? Se a gente for fazer o cara a cara aqui, na minha opinião, entre Neuer e Rossi, vou colocar o Rossi, que o Rossi vive um melhor momento do que o Neuer. O Neuer, sem comparação, mas de momento, o Rossi vive um momento melhor do que o Neuer, né? Principalmente as defesas que ele fez em Libertadores contra o Palmeiras. Então, sem comparação com o Neuer, é um dos melhores de todos os tempos. Mas Rossi, Wesley e Laime. O Laime é um ótimo zagueiro, um ótimo lateral. O Wesley não vive os seus melhores momentos, tá alternando entre reserva e titular nesse momento com o Felipe Luiz. Então, dessa vez eu vou de Laime. Danilo e Stanisic. Vou de Danilo. Léo Pereira e Tá. O Tá é um bom zagueiro ali, alto, muito bom de bola aérea, mas é um zagueiro lento. E com a qualidade da bola no pé, eu acho que o Léo Pereira, para mim, é superior e vive um bom momento, né? Que ele, teoricamente, ali, o Léo Ortiz poderia entrar na vaga dele, mesmo sendo um pé trocado, mas o Léo Pereira vive uma fase espetacular dentro do Flamengo, né? Ayrton Lucas e Rafael Guerreiro, obviamente não existe nem comparação. O Guerreiro é não sei quantas vezes melhor que o Ayrton Lucas. Vou ficar com o Rafael Guerreiro aqui. Dando continuação aqui, né? Pulgar e Kimmich. Eu vou te falar uma coisa. Sem comparação, Pulgar é brabo demais. Titular absoluto no Flamengo, mas comparar com Kimmich, porra, sem comparação, sem comparação. Pulgar aqui é um dos melhores meio-campistas aqui da América do Sul, podemos colocar na posição dele, mas o Kimmich é um dos melhores do mundo, não tem comparação. O Cicinho falou uma coisa que eu concordo com ele: depois de Zanetti e Felipe Lan, o Kimmich é um dos jogadores mais completos ali que, teoricamente, eu já vi jogar, né? O Zanetti tem tanto, já peguei final de carreira, mas o Felipe Lan ali, que eu peguei já na sua ascendência ali, mas o Kimmich é brincadeira. Joga de lateral direito, lateral esquerdo, todas as posições do meio de campo, o cara é brincadeira. Jorginho, Goretzka, Jorginho, acho que sem comparação. Jorginho, brabo demais, já chegou sendo cogitado, já chegou a ser terceiro melhor do mundo, melhor batedor de pênalti do mundo aí, em um momento aí, quando tava vivendo o seu auge com a Itália lá. Então, Jorginho, Olise e Gerson são posições diferentes ali. Às vezes o Gerson joga na posição do Olise ali, mas são situações diferentes.
Um é ponta, outro é o falso ponta, podemos dizer assim. Então, nesse momento, vou ficar com o Gerson. Sinceramente. O Olise tá destruindo, mas dessa vez eu vou ficar com o Gerson. Sinceramente. Vamos embora para a próxima comparação aqui. Arrascaeta e Musiala. Quando o Musiala ele surgiu, eu falei, pô, esse moleque vai ser... É da próxima geração da Alemanha aí, né? Já serviu a seleção muito cedo alemã. Então é da nova escala do futebol mundial. Porém, em qualidade técnica do Musiala sobra, né? Mas qualidade técnica com a bola nos pés, que pode ser decisivo, e eu vou ficar com a Arrascaeta. Obviamente a situação do Arrascaeta é sempre a questão física, mas um já tem 30 e pouco, outro tem acho que é 21, 22 anos essa faixa aí. Mas qualidade técnica e bola nos pés, eu fico com a Arrascaeta. Porém, eu fico com o Musiala. O momento do Musiala é bem melhor, né? Luiz Araújo e Coman. O Luiz Araújo ele pode jogar nas duas pontas, pode jogar como meio campista ali, é um meio atacante. O Coman ele joga nas duas pontas, né? Ele é aquele cara que geralmente tirar ele da ponta esquerda, ele não rende tanto. Porém, dessa vez aqui eu fico com o Luiz Araújo. Pedro Harry Kane. Pedrovski. É brabo, mas com o Harry Kane, porra, não tem comparação. Não tem comparação, meu filho. Sinceramente, o Harry Kane... desponta título. O que o cara faz... Pô, o Harry Kane, no time do Flamengo, 40 gols por temporada, tranquilamente, né? O Pedro voltando de lesão agora, tem a situação, não vive seu melhor momento dentro do Flamengo aí. Mano, o Harry Kane, nesse time do Flamengo, faz 40 gols tranquilamente aqui no Brasil. O cara é muito diferenciado, muito. Felipe Luiz Company, os dois recentes técnicos, né? Iniciando a carreira de técnico agora, tem menos de 1 ano e meio de trabalho aí os dois. Então, dessa vez eu fico com o Felipe Luiz. É um técnico, acho que, para minhas convicções, vai ser um técnico maior do que o Company. Porém, o Company tá num time grande aí, que é o Bayern de Munique. Acho que o Company já tem mais de 2 anos de técnico. São dois técnicos que vão ficar em grandes clubes da Europa, como o Company já tá, mas Felipe Luiz, tranquilamente, do jeito que eu analiso futebol, é um técnico melhor e tem uma visão melhor de futebol do que o Company, então, e ainda é mais vitorioso, né? Então, dessa vez eu fico com Felipe Luiz, maestro Felipe Luiz. Então, deixe sua escalação aqui nos comentários. É isso aí e tamo junto aí, nação.